Como eu fui aprovada no Enem com apenas 9 meses de estudos? Teve o Enem agora recentemente, então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, contando como foi a minha trajetória para conseguir a aprovação no Enem com menos de um ano, estudando direcionado para concursos públicos. Eu gostaria, antes de mais nada, gente, de destacar que eu não sou concurseira da magistratura, tá? Eu não estudo direcionado para o cargo de juiz. Eu estudo direcionado para o cargo de promotor de justiça. Então, diante disso, eu fui fazer o Enem mais por uma questão de conhecer a prova do que de fato para seguir a carreira. E apesar disso, né, eu fiz o Enem somente uma vez e consegui a aprovação. E por isso, eu gostaria de passar aqui para vocês o que eu fiz para conseguir ser aprovada em tão pouco tempo. Quando eu fui fazer a prova do Enem, eu estava estudando para o cargo de analista jurídico do Ministério Público, porque eu havia passado na primeira fase de analista, mas ainda precisava de fazer a segunda fase. Então, para essa segunda fase, eu estava muito focada em jurisprudência. E um detalhe importante, gente, desde quando eu decidi estudar para o cargo de promotora de justiça, eu incluí a jurisprudência nos meus estudos diários. Eu não estudava jurisprudência somente dia de sábado ou uma vez na semana, como eu vejo muitas pessoas fazendo. Eu estudava jurisprudência todos os dias, nem que fosse 15, 30 minutinhos por dia. Esse estudo jurisprudencial diário, para mim, foi assim um ponto-chave para conseguir a aprovação. Não foi o único ponto que garantiu a minha aprovação, mas foi algo assim crucial para eu conseguir resolver a prova de uma forma tranquila e não ter tanta dificuldade, mesmo eu não tendo experiência com provas da magistratura, porque isso também é um outro detalhe. Essa foi a primeira prova que eu fiz voltada à magistratura. Então, o meu estudo jurisprudencial, ele me ajudou muito a conseguir entender as questões e a resolvê-las também. O Enem, para mim, pelo menos, eu tenho essa perspectiva de que ele vem muito voltado para a jurisprudência. Pelo menos a prova que eu fiz, eu não lembro agora qual foi o Enem, mas eu fui aprovada em 2025.2. Ele foi muito voltado para a jurisprudência. Eu acredito que 60% da prova, pelo menos, foi cobranças de julgados, de repercussões gerais. Uma outra questão também que para mim é um ponto chave nos estudos é o estudo ativo, a resolução de questões. Desde quando eu comecei a estudar para concursos, eu percebi que eu conseguia aprender muito mais resolvendo questões, né, e aprendendo com os meus erros, do que ficar somente na teoria. Eu vejo que muitas pessoas acabam se prendendo muito a PDFs e videoaulas e têm medo de resolver questões com medo de errar. Mas, gente, o momento de errar é exatamente no momento em que você está treinando. Então, é totalmente normal e compreensível que você tenha dificuldades em certas questões. Então, esse estudo ativo, que eu incluí também no meu estudo diário, foi um diferencial para eu conseguir a aprovação. Não apenas no Enem, mas também no concurso do Ministério Público de São Paulo. Quanto à teoria, eu também tenho PDFs no meu estudo diário. No entanto, eu não dedico 3, 4 horas somente para isso. Até porque, gente, um outro detalhe importante. Eu nunca consegui estudar 8, 10, 12 horas por dia, como eu vejo as pessoas fazendo, né, aí ultimamente. Eu não tenho esse tempo. Eu trabalho, eu estudo, eu também tenho outras obrigações pessoais. Então, eu precisava otimizar o meu tempo e focar naquilo que, de fato, me trazia aprendizado. Então, eu sabia que eu precisava da teoria, né, até porque a gente não pode simplesmente fazer questões sem ter uma base, mas eu sabia também que a forma mais eficaz para eu aprender eram as questões. Então, o que eu fazia? Eu dedicava ali 1 hora e meia, 2 horas no máximo à teoria, depois eu fazia 30 minutos mais ou menos de jurisprudência, às vezes um pouquinho até mais, e depois eu já iria direto para as questões. E as minhas horas líquidas ficavam ali em torno de 3 a 6 horas, mas normalmente, né, de segunda a sexta, eu conseguia estudar mais 3 horas, 4 horas, não conseguia passar muito disso por conta das minhas outras obrigações. Dia de sábado, às vezes eu conseguia passar um pouco mais, né, principalmente por conta dos simulados, que também vou falar sobre eles. E dia de domingo eu costumava descansar, porque o descanso também é fundamental. Então, gente, a minha organização de estudo era 1 hora e meia a 2 horas de PDFs, né, teoria. Eu não incluía videoaulas, não que eu não goste de videoaulas, mas eu entendi que eu precisava de muito tempo para me dedicar às videoaulas, e como eu não tinha muito tempo, então eu passei a adotar somente os PDFs. E aí eu fazia de 1 hora e meia a 2 horas de PDFs, 30 minutos de jurisprudência, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos,
e 1h30 a 2 horas de questões. Eu sempre tive esse costume de fazer pelo menos 30 questões por dia. Um outro ponto também muito importante, gente, que me ajudou bastante, foram os simulados. Eu fazia simulados praticamente toda semana. Dia de sábado costumava ser o meu dia de fazer simulado. Então, eu fazia simulado de provas de promotor, provas de ensino superior, normalmente provas de analista, e quando estava chegando perto do Enem, eu peguei também uma, 2 provas, eu não lembro exatamente a quantidade, de provas do Enem anterior para poder resolver. E aí eu sempre tinha esse hábito de toda semana fazer pelo menos um simulado, até para poder eu ir me acostumando com o tempo de prova. Uma outra questão também, gente, que eu acho extremamente importante, é a gente descansar antes da prova. No dia que eu fui fazer o Enem, eu lembro que eu vi várias pessoas com muitos livros, com muitas apostilas na mão, extremamente nervosas e preocupadas com a prova. E eu entendo, até porque muita gente dedicou anos e meses da vida para fazer aquela prova. Mas essa ansiedade pós-prova e essa sobrecarga anterior ao momento em que você precisa de total dedicação, eu entendo que mais atrapalha do que ajuda. Então, pelo fato de eu não ter ido fazer o Enem, né, como a prova da minha vida, como a prova que eu precisava de passar, eu fui muito tranquila. Eu acho que isso também me ajudou muito a fazer a prova com tranquilidade e conseguir o mínimo ali, né, para ser aprovada. Então, gente, de uma forma bem resumida, os pontos principais que me levaram à aprovação foi o estudo jurisprudencial diário, resolver questões também diariamente, fazer simulados toda semana, pelo menos de 15 em 15, no mínimo, e também incluir a teoria, mas não focar somente na teoria. Eu costumava dividir os meus horários para todos os dias eu estudar lei seca com a teoria, né? Jurisprudência e questões. Eu não gosto muito desses cronogramas que incluem jurisprudência e questões somente uma vez na semana. Eu acho que as questões, o método ativo de questão, é o principal fator que nos faz aprender, porque eu, pelo menos, aprendo muito com os meus erros. Quando eu erro uma questão, às vezes acontece a gente errar 2 vezes, né? Mas, normalmente, quando eu erro uma questão, eu não costumo errar ela novamente, e isso faz com que eu fixe aquele conteúdo. Então, eu priorizo muito o método ativo de questões. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas, né, ajudem vocês de alguma forma. Foi exatamente isso que eu apliquei. Foi esse o meu método de estudo e é até hoje. Eu ainda continuo estudando para concursos públicos. Eu estudo voltado, né, para o cargo de promotora de justiça, que também é um estudo muito pesado, né? A gente precisa de estar estudando jurisprudência diariamente, questões, teorias, enfim. Mas o importante é a gente não desistir. Eu sei que às vezes quando a gente recebe uma reprovação, eu vi que muitas pessoas acabaram reprovando nesse Enem que teve agora, a gente acaba ficando com aquela sensação de que a gente não vai conseguir, com a sensação de incapacidade, pensando em desistir, mas acreditem, em concursos e, na verdade, em tudo na nossa vida, a gente só perde, a gente só não consegue se a gente desistir. Então, eu desejo boa sorte a todos vocês e espero que as dicas, né, que eu compartilhei aqui com vocês possa ajudá-los de alguma forma.